Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos conversar sobre A Estrela do Box de Setembro. É o livro Os Santos Anjos, a Hierarquia Celeste. Vamos lá! Muito bem, então, como você já sabe, neste mês nós temos um box inteiro dedicado à devoção aos Santos Anjos. Um box que vai nos levar a compreender de fato como é essa devoção, o que são os anjos, como eles agem na nossa vida, como nós podemos de fato ter uma devoção correta a eles. E para nos ajudar nesse caminho, nós escolhemos o livro Os Santos Anjos, a Hierarquia Celeste, do autor Archibald Joseph MacIntyre. E esse livro, de fato, vai te levar numa jornada. Durante a minha leitura, o que eu percebi era isso, que o MacIntyre estava me levando numa jornada, e essa jornada começava pelo convencimento da razão, por argumentos muito sólidos de convencimento da razão, para me levar a entender o que são os anjos de fato, se a igreja já acreditou neles ou não, se essa é uma devoção com fundamento teológico ou não, para depois chegar, e nós vamos conversando sobre isso ao longo desse vídeo, começa nesse argumento de razão e depois nos leva a compreender, pelos olhos da fé, aquilo que nós podemos de fato acreditar e esperar dos santos anjos nas nossas vidas. Então, de fato, o que nós temos no início é, de certa forma, uma resposta a uma pergunta que a gente poderia estabelecer, que é a seguinte: será que a igreja realmente acredita nos anjos? Ou será que isso tudo é uma pura invenção popular? Será que a igreja de fato acredita e defende os santos anjos? E essa é a resposta que nos dá o primeiro capítulo do livro. Quando você for fazer a sua leitura, você vai perceber que nesse primeiro capítulo o autor faz um compilado histórico de fato de caminho da igreja em relação à devoção aos santos anjos. O que os concílios da igreja já falaram sobre isso? O que foi chegado de conclusão em relação a dogma? Quais são os dogmas que a igreja tem em relação aos santos anjos? Se a fé nos anjos é um dogma ou não, ou se é uma espécie de devoção particular. E, de fato, esse primeiro capítulo nos dá essas respostas. Os anjos, de fato, são algo que a igreja defende, que a igreja acredita, que a igreja tem devoção. E esse primeiro capítulo nos diz que sim. E nos dá todo o percurso histórico, teológico, dogmático, para nos levar a compreender em que momento a igreja percebeu que essa devoção de fato era genuína e nos dá esse caminho de segurança de fato, o que os concílios falaram a respeito disso, como nós devemos acreditar nessa devoção. Esse primeiro capítulo lança as bases sólidas para que a gente consiga caminhar com segurança por essa jornada e saber que nós estamos pisando em solo firme e que de fato a devoção é reconhecida genuinamente pela nossa igreja. E depois disso, então, no segundo capítulo, o MacIntyre ele nos leva a uma outra reflexão, que é a seguinte: se a igreja reconhece essa devoção, ele também reflete conosco como a devoção aos santos anjos e a crença nos santos anjos esteve presente ao longo da história da humanidade. Desde o início da construção do pensamento humano até o momento em que a igreja começava a lançar essas bases dogmáticas sólidas, a gente tem um percurso feito pelo nosso autor que nos leva a passar desde o pensamento grego antigo, desde a filosofia grega, até o momento em que a gente tem hoje de devoção. Ele faz esse percurso conosco. Não só da Grécia, ele vai mencionar, por exemplo, algumas coisas que o próprio Platão fala no Timeu, no seu livro. Depois ele menciona algumas coisas que Hesíodo fala. Ele faz um percurso conosco de pensamento por outros grandes pensadores da antiguidade, como Orígenes, como Clemente de Alexandria. E vai nos levar a compreender também que todas essas culturas, de certa forma, já intuíram, embora fosse algo antes da revelação de Cristo propriamente, da encarnação do Cristo, todas essas culturas, a grega, as outras culturas da Europa antiga, nos leva a compreender que essas culturas já intuíram a presença de um ser espiritual submisso a Deus, ou submisso às divindades. Então, por mais que nós ainda não tenhamos a revelação completa nessas culturas todas, nós podemos vislumbrar por meio delas uma antecipação da revelação divina, mas também da presença dos santos anjos
como seres espirituais que são um auxílio para a humanidade e como seres que estão submissos a Deus, mas acima dos homens. Que é justamente o grande mistério que nós temos com a figura do anjo, né? O anjo é justamente aquele que preenche esse espaço de hierarquia entre a humanidade, frágil e miserável como nós somos, e a presença divina, né? Deus que é de fato perfeito. E parece que existe, quando a gente olha para essa hierarquia e para a progressão da criação, a gente percebe que existe como se fosse a necessidade de fato de existir uma presença ali no meio, entre o homem e Deus, como se fosse um mediador. Porque aí nós temos toda a criação, segundo o próprio relato de Gênesis, onde a gente começa, tem a criação mineral, vegetal, animal, o ser humano, e do ser humano para Deus é como se houvesse um vácuo de presença que foi ao longo da história, né, ao longo da teologia, ao longo da história, ao longo da reflexão e ao longo da revelação divina, percebido que é nesse vácuo que é necessário que exista uma presença. É como se a criação mesmo nos dissesse que é necessário que exista uma presença ali. E essa é a presença dos santos anjos. E esse caminho que o MacIntyre faz no segundo capítulo, de pensamento da humanidade, de várias denominações, de vários lugares, nos leva a enxergar que, de fato, é um argumento até mesmo natural. É natural que a gente espere que exista um ser acima do ser humano, mas também próximo a Deus, como se fosse uma espécie de fato de mediador, que é um pouco aquilo que os anjos também fizeram ao longo da história do povo de Deus, na Bíblia, mas também de toda a humanidade. Na verdade, o que o MacIntyre faz é um apanhado de toda a menção, todas as vezes que os anjos são mencionados na Bíblia. Então a gente tem um impressionante levantamento da presença dos anjos no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. E nesse percurso é uma menção assim não só de citação das vezes em que os anjos aparecem. Por exemplo, quando nós temos a presença do arcanjo ajudando Tobias, no livro de Tobias, as diversas vezes em que os anjos vão aparecendo no Antigo Testamento. Mas o MacIntyre, além de citar todas essas aparições dos anjos, ele também nos explica o papel dos anjos naquele momento, por que eles estavam ali, o que eles fizeram. Isso acontece no Antigo Testamento, assim, de forma impressionante, e depois, obviamente, como nós já sabemos, acontece muito no Novo Testamento, desde a anunciação a Maria pelo arcanjo Gabriel até a própria ressurreição de Cristo, né, onde nós temos também ali a presença de anjos. Então, é impressionante o quanto essa presença angélica, ela perpassa toda a história do povo de Deus, e esse terceiro capítulo do livro, ele vai nos ajudar justamente nessa compreensão. Porque eu poderia perguntar para você, por exemplo, histórias da Bíblia que você lembra onde nós vemos anjos, onde os anjos aparecem. E aí talvez você seja capaz de enumerar para mim diversas histórias, de fato, porque nós temos na nossa memória várias ocorrências em que a gente lembra que os anjos apareceram. Mas o que acontece é que o que o MacIntyre faz é de fato um levantamento assim completo, seríssimo a respeito dessas menções, e que como que nos deixa tão claro o quanto os anjos estão permanentemente acompanhando o ser humano ao longo da sua trajetória nessa terra. E isso é o que mais impressiona, talvez, nesse momento assim de trazer essas histórias bíblicas. A gente percebe o quanto os anjos sempre estiveram conosco, de fato. Desde o início da história até o fim dos tempos, os anjos são essa presença perene. Então a gente consegue ler a presença angélica desde o início até Apocalipse, né? E isso é o que de fato também nos mostra mais ainda o quanto essa devoção é uma devoção de real presença nas nossas vidas. Embora a gente às vezes até não perceba, né? E depois que o MacIntyre faz esse apanhado, você também vai ver no livro que o capítulo seguinte, ele vai nos trazer o percurso de pensamento da igreja. Então a gente tem, de fato, essa jornada, né? Começa com um pensamento racional dos porquês de lançar as bases, depois a gente vai para essa questão de resposta olhando para a crença na humanidade como um todo, vai para o pensamento bíblico até chegar de fato naquilo que os santos padres nos falavam desde a patrística e depois do que os grandes teólogos falavam a respeito dos santos. Então o autor também se preocupa em nos dar essa base católica de fato, de entender o que já foi dito a respeito dos anjos. E a principal fonte
de todo esse apanhado, de todo o pensamento, de todo esse tratado que o MacIntyre faz nesse livro, é, como ele mesmo diz já no início do seu livro, o próprio Santo Tomás de Aquino, nosso doutor angélico, né? Então ele se apoia principalmente na Suma Teológica para fazer toda a sua explicação ali no livro, mas também em diversos outros autores católicos, santos padres, que falaram sobre isso, passando por Santo Agostinho, passando por São Gregório Magno, passando por diversos escritos aí que nos ajudam a compreender essa devoção. E depois que nós temos toda essa introdução intelectual, digamos assim, a respeito dos anjos, o nosso autor vai nos levar a uma compreensão, digamos assim, mais específica, né? Então, quem são os anjos? Ou melhor dizendo, o que são os anjos? Será que os anjos são pessoas? Será que os anjos são seres com corpo? Será que a natureza dos anjos é somente espiritual? Então, a gente tem esse caminho de reflexão que vai nos levar a um percurso assim extenso, digamos assim, e detalhado e preciso de quem são os anjos de fato, do que eles podem fazer, o que os anjos são capazes. Essa é uma sessão extensa que vai nos ajudar a compreender a totalidade desse mistério angélico. Então a gente tem a elucidação a respeito da natureza dos anjos, de serem espirituais ou não, a criação dos anjos, como eles foram criados, depois como os anjos conhecem as coisas. E a gente tem, inclusive, no livro, você vai ver que tem até um gráfico de comparação entre a forma de conhecimento de um ser humano e a forma de conhecimento de um anjo. E é algo que nos ajuda a compreender com muita clareza como os anjos são capazes de saber da nossa vida, como os anjos podem nos ajudar, como os anjos, às vezes, até parecem, com muitas aspas, saber o futuro, né? De certa forma, nos preparar para algo que está prestes a acontecer. Então, esses são mistérios que permeiam o conhecimento angélico e que estão explicados também no livro. Outra coisa que a gente vai entender é, será que os anjos têm vontade? Será que os anjos têm livre-arbítrio? Que é a outra resposta que o livro também nos dá. Será que os anjos amam? Será que os anjos são capazes de amar? Será que os anjos amam somente a Deus? Ou será que os anjos nos amam também? Esses são todos os questionamentos que vão nos ajudar a compreender de fato esse mistério, para depois entender algo que o livro também traz, que é a ação dos anjos nos lugares e a ação dos anjos nas nossas vidas, como seres humanos. Se nós pensarmos de fato, por exemplo, agora você está vendo esse vídeo, você está me vendo, certo? E você está aí do outro lado fazendo várias coisas. Você pode estar trabalhando, pode estar no intervalo do seu trabalho, pode estar descansando com a sua família, sozinho, no transporte, escutando no fone de ouvido esse vídeo. Você pode estar em vários lugares. Mas tanto aqui, desse lado da câmera, comigo, quanto aí, onde você está, nós estamos acompanhados e nós não estamos sozinhos. E existe essa presença angélica aqui, mas aí também, junto com você. E essa presença angélica é capaz de agir nas nossas vidas de formas inúmeras. E essa seção do livro vai nos ajudar de fato a compreender como esse anjo é capaz de agir nas nossas vidas. E depois que a gente tem essa clareza a respeito de quem os anjos são e do que eles podem fazer, o autor também nos leva a um conhecimento a respeito das aparições angélicas. Os anjos já apareceram? Nós sabemos que sim, né? Mas como eles apareceram? Com que forma eles apareceram? Eles apareceram como homens, com asas, sem asas, para quem? Então essa é uma sessão que também vai nos ajudar a entender a aparição dos anjos, para depois seguir nos explicando, e agora a gente começa a entrar, de certa forma, no campo da fé mesmo, né? Então a gente tem toda uma clareza intelectual para nos levar a essa devoção genuína, que começa quando a gente entende, por exemplo, qual é a missão dos anjos, o que Deus confiou aos anjos, qual é a missão de fato desses intermediários entre nós e Deus. E depois que a gente entende isso, a gente também vai conhecer, e o livro trata, sobre a história dos anjos maus. Quem são os anjos maus? Quem foi Lúcifer ao longo da história? Como foi a queda de Lúcifer? Como esses anjos foram precipitados no inferno? E toda essa história que a gente já conhece pela tradição, pelo relato bíblico, pelo dogma, e que está também explicado aqui no livro para que nós entendamos também esse outro lado, né? Porque da mesma forma que nós temos esses anjos bons que nos acompanham, nós também temos esses anjos maus, os demônios, que estão todo o tempo nessa luta espiritual de combate pelas nossas almas. Então, o livro também nos ajuda a compreender
todo esse mistério de luta espiritual e de combate espiritual que acontece o tempo inteiro, que está acontecendo nesse momento, embora nós não o vejamos. Então, depois que nós temos essa explicação a respeito dos anjos maus, nós passamos para a seguinte explicação que nos ajuda a compreender quem são de fato os anjos da guarda. Porque o livro também nos explica sobre toda a hierarquia celeste, que está composta aí de 9 níveis, digamos assim. Então são 3 grupos de anjos de hierarquia, e em cada grupo a gente tem missões específicas e funções específicas. E a primeira tríade, que são os anjos que estão mais próximos de nós, onde nós vamos ter os anjos da guarda, os arcanjos, essa primeira tríade é a que de fato mais está em contato direto conosco. Então, nesse momento, a gente também consegue compreender, nessa parte do livro, quem são de fato os anjos da guarda, como eles agem nas nossas vidas, e em que momentos nós podemos contar com eles. Como eu posso contar com a ajuda do meu anjo, em que situações, o que eu posso pedir para o meu anjo? Será que esse pedido que eu estou aqui pensando, ele é possível de ser feito? Meu anjo é capaz de realizar? Então, a gente também pode compreender nessa parte do livro com muita precisão quem são os anjos e o que eles podem fazer por nós e que auxílio eles nos dão na nossa caminhada de santidade. Depois que nós passamos por isso, o livro também vai nos levar a um caminho de compreensão dos anjos e da ação dos anjos na vida dos santos. E esse é de fato um capítulo assim belíssimo e essencial, porque é nele que a gente consegue ver de forma concreta a ação dos anjos na vida desses grandes homens e mulheres que já alcançaram o céu e que tanto nos inspiram. Então a gente consegue ver nesse capítulo o relato de diversas histórias em que os anjos interviram de forma muito concreta na vida dos santos. Dentre eles, a gente sempre pode citar Padre Pio, por exemplo, né, que acabou de ser editado aqui pelo clube, que tem uma história intensa com os anjos da guarda, de presença dos anjos da guarda. Então é uma devoção assim que esse capítulo, assim, para mim, eu acho que é o que mais move o nosso coração. Move o nosso coração em despertar em nós essa devoção aos santos anjos, porque aí a gente entende que, de fato, eles são reais, eles não são uma invenção de filmes. Tantos filmes que a gente tem que mencionam os anjos, por exemplo, né? Muitas vezes de forma errônea, né? E tantas músicas que mencionam anjos, a oração das crianças, parece que é uma devoção somente infantil. E quando a gente vai lendo esse livro e fazendo todo esse percurso, a gente se dá conta de que, de fato, essa é uma devoção que é capaz de nos auxiliar concretamente nas nossas lutas diárias, nas nossas lutas para crescer em virtude, nas nossas lutas de combate aos nossos vícios, e de fato é uma devoção que move o nosso coração e que é capaz de nos ajudar concretamente em tudo isso. E depois então, já no finalzinho do livro, depois de fazer todo esse percurso que mexe na nossa razão, que chega até o nosso coração, a gente consegue de fato entender como ter uma devoção aos anjos. A gente está falando do penúltimo capítulo do livro. E é nesse momento que o livro vai nos ensinar de fato como ter essa devoção, como que eu falo com meu anjo, como que eu me comunico com ele, como que eu vou nutrir essa devoção aos santos anjos, não só ao meu anjo da guarda, mas aos arcanjos, aos anjos da guarda, daqueles que me rodeiam, a toda a hierarquia celeste. E esse é o capítulo que vai nos ensinar de fato, de forma muito prática, a exercer essa devoção nas nossas vidas. E depois, na última parte do nosso livro, assim como a cereja do bolo, assim, o toque especial, a gente tem de fato um devocionário aos anjos. Então, esse é um livro que não só nos explica intelectualmente aquilo que nós precisamos entender a respeito do mistério angélico, mas que nos leva de fato a uma devoção concreta e de oração ao final. Então a gente vai ter ali um devocionário para que a gente termine a nossa leitura rezando, que é o nosso principal objetivo. Porque todo esse estudo que a gente faz e todo esse percurso de pensamento que o livro nos leva a fazer, ele não é de todo válido se ele não nos levar de fato à oração, que é o fim último de todo esse percurso de estudo. Então, a gente entende melhor quem são os anjos e o que eles fazem por nós, para que depois, ao final da nossa leitura, nós sejamos capazes de fato, nos relacionarmos espiritualmente com os nossos anjos. E esse capítulo do devocionário, ele não precisa ser a última coisa que você lerá, né? Também nós temos essa vantagem de, durante a nossa leitura, nós estamos falando, é claro, de um livro
de envergadura, é um livro que não é muito breve, né? A gente está falando de 400 páginas. Então, a nossa leitura ela pode demorar um pouquinho, dependendo do tempo que nós temos disponível e, né, de como isso se encaixa na nossa circunstância, na nossa realidade. Mas para que nós já possamos viver essa devoção desde o início, nós podemos aliar o estudo dos capítulos iniciais e a leitura desses capítulos com a oração, desde o início, que está presente no último capítulo. Então agora você já sabe. Quando o seu livro chegar aí na sua casa, você pode fazer essa leitura acompanhada de oração desde o primeiro capítulo. E isso é o que vai fazer toda a diferença para que nós de fato compreendamos quem são os anjos, como eles agem na nossa vida e comecemos a nos relacionar de fato com eles. Esse livro, assim, acho que a partir de tudo que nós falamos até aqui, ele dispensa mais recomendações porque ele fala por si mesmo. Ele é de fato um tesouro da nossa tradição, que foi escrito não por um padre, não por um clérigo, não por um teólogo, mas por um leigo, engenheiro hidráulico, que ao longo da sua escrita mostra o quanto a pesquisa foi minuciosa e seríssima, o quanto MacIntyre também foi acompanhado por diversos padres que o auxiliaram nesse caminho de pesquisa e escrita do livro, revisão, correções necessárias, para que de fato, por mais que ele tenha sido escrito por mãos leigas, a gente tenha a certeza de que é um conhecimento doutrinal seguro daquilo que a nossa igreja afirma a respeito disso. Então, não cabem dúvidas de que nós estamos lidando com um dos melhores livros já escritos a respeito da devoção aos santos anjos. E esse livro, se você ainda não adquiriu, olha, eu não posso deixar de dizer mais uma vez que se você ainda não adquiriu, não perca essa oportunidade de conhecer os anjos a partir desse tesouro e desse caminho seguro de estudo, de fé, de prática de oração. Não perca essa oportunidade. Então, se você ainda não é assinante, não esquece de acessar o link que está aqui embaixo no vídeo e faça parte do maior clube de leitores católicos do Brasil e tenha acesso a esse tesouro que já está aqui nas minhas mãos. Então, ao final desse vídeo, também não esquece de deixar o teu like, deixar o teu comentário. A gente vai olhar com muito carinho para os comentários para a produção dos nossos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.